Oi, meu amigo, minha amiga, eu sou a Sil. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigada. Se você não é inscrito, eu peço que, por favor, você se inscreva, deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo e deixa a sua opinião sobre o que você achou dos relatos. Comenta, compartilha com aquela pessoa que também gosta de assuntos sobrenaturais. Se já aconteceu alguma coisa parecida com você, ou se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida, por alguma coisa sobrenatural, envia o seu relato para mim ou então deixa seu comentário aqui. E esse relato é do Lucas. Ele mora também numa cidade de zona rural e ele disse que uma certa noite ele e a esposa dele estavam voltando da casa do sogro dele, estavam voltando para a casa dele. E ele disse que era uma noite muito clara, a lua estava muito clara e dava para ver tudo com facilidade. Ele disse que enquanto eles caminhavam, perceberam que pela sombra era possível ver que tinha alguém acompanhando eles. Então eles pararam e se viraram, né? Olharam para trás para ver o que ou quem estava vindo ali atrás deles. E eles disseram que se arrepiaram, porque era uma criatura grande. Ele disse que aquilo lembrava a figura do lobisomem, né? Aquelas características que as pessoas relatam do lobisomem. E esse ser saiu correndo na direção deles. Eles paralisaram de tanto medo, não tinham reação nenhuma. A reação deles foi ficar parado ali. Então essa criatura chegou correndo e saltou por cima deles. Saltou e continuou correndo até sumir da vista deles. Ele disse que esse foi o dia mais assustador da vida dele. E ele disse que não entendeu por que aquela criatura não fez nada com eles, né? E que bom, né, que a criatura não atacou, não fez nenhum mal para eles. Esse segundo relato é de um rapaz também. Ele pediu para não dizer o nome dele. E uma cidade pequena. E ele conta que tem o costume de fazer caminhadas ou corridas no final da tarde. Numa dessas caminhadas, ele estava voltando para casa e ele passava por uma trilha onde tinha um pouco de mato, mas já no final da trilha ele já podia ver as casas, o prédio onde ele morava. Quando ele estava quase chegando no final da trilha, ele percebeu uma espécie de parecia um cachorro ou um lobo. E ele disse que conforme ele foi chegando mais perto, ele achava que era só um cachorro, porque não costumava ter lobo naquela região. Aí ele disse que aquilo foi ficando de pé, que era muito alto, que as pernas pareciam que eram dobradas para trás, parecia que o joelho era ao contrário, como se as pernas fossem quebradas. Uma criatura muito alta, muito forte, com orelhas caídas. E ele disse que ficou com muito medo, mas a única forma dele chegar até a casa dele era passar por aquela criatura. Então ele disse que não tinha como voltar e foi um jeito. Ele disse que foi andando do outro lado da estrada e passou com muito medo, mas sem tirar os olhos daquilo. Ele disse que tinha certeza que aquele bicho ia atacar ele, mas não. O animal permaneceu imóvel e ele passou por ele e conseguiu chegar até o prédio onde ele morava. E ele disse que depois disso não teve mais coragem de fazer caminhada sozinho, ainda mais nesse horário, no final da tarde. E ele também conta que foi a única experiência que ele teve com esse animal que, pela descrição, ele também acha que é um lobisomem. E você, já passou por uma experiência parecida? E esse próximo relato é de uma moça chamada Natália. E ela conta que ela morava numa cidade do litoral e ela tinha o costume de nadar, né, de ficar ali olhando o mar. Que uma certa tarde, o dia estava assim meio nublado e ela resolveu sentar numa pedra ali onde ela tinha o costume de sentar e ficar olhando o mar. Um susto porque ela viu uma mulher nadando e ela disse que ficou muito assustada porque não tinha como uma pessoa estar nadando ali,
porque aquele lugar era muito fundo, era muito perigoso por causa das pedras. Aquela moça se aproximou e colocou assim a cabeça para fora, e era uma figura assim muito pálida, muito branca. E aquela moça sorriu para ela, e a moça tinha os dentes pontudos, com aparência de dentes afiados e os olhos totalmente negros. Ela disse que ficou imóvel olhando aquela figura por alguns instantes, e aí ela se levantou e saiu correndo para casa dela. E ela também não sabe o que foi isso, se era uma sereia, ela não tem ideia do que era aquilo. E você já viu algo semelhante? Conhece alguém que já viu alguma coisa parecida? Conta aqui pra gente nos comentários. Esse relato é de um rapaz chamado Fábio. E o Fábio mora em uma cidade do interior de Minas Gerais. E ele conta que uma certa noite ele estava no quintal da casa dele, tocando violão. E ele disse que sentiu um cheiro forte de cachorro molhado, misturado com carniça, com algo podre. Um cheiro muito forte. E ele disse que a lua também estava bem clara nesse dia. E os cachorros dele, todos os cachorros começaram a latir e correram para dentro do mato, numa direção do mato. E ele disse que sentiu uma coisa estranha, como se ele estivesse sendo observado. E ele pensou em dar uma olhada no que os cachorros estavam latindo, só que parecia que estava tendo uma briga entre os cachorros, uma coisa assim muito, muito violenta. Então ele sentiu muito medo e resolveu entrar para dentro de casa. E no outro dia, uma vizinha dele relatou para ele que estava vindo com os pais de uma reza da igrejinha da região ali, de uma igreja local, da zona rural. E essa vizinha dele disse que quando eles estavam saindo da igreja, eles viram um animal muito grande assim, do tamanho de um bezerro. Esse animal estava parado no meio da estrada e eles até acharam que se tratava de um bezerro. Mas quando eles foram se aproximando, eles viram que aquela criatura também ficou de pé e lembrava ali aquela figura estereotípica, né, do lobisomem. Aquela figura alta, né, peluda, que lembrava um rosto de cachorro, uma cara de cachorro. Aquele animal sacudiu a cabeça e o barulho que as orelhas faziam era como se alguém estivesse batendo palmas. Tinha um som de palmas. Então eles ficaram paralisados ali também, sem fazer barulho, com muito medo daquela criatura atacar eles. Só que essa criatura adentrou ali o mato e seguiu na direção da casa do Fábio, da casa desse rapaz que tá contando o relato. E ela disse que eles foram embora e ficaram com muito medo, né? Porque eles nunca tinham visto uma criatura daquela e também achavam que se tratava de um lobisomem. Então, esse animal que os cachorros do Fábio atacaram, provavelmente era esse mesmo lobisomem que essa família viu quando eles estavam vindo dessa reza. E então eles ficaram com muito medo de andar durante a noite ali naquela região e também não sabem do que se tratava, mas eles já estavam habituados com relato desse tipo, ouvir histórias de pessoas, os mais velhos, os mais antigos, contavam muitas histórias desse tipo, que tinha lobisomens naquela região. E você também já ouviu alguma história assim de alguém que morou na zona rural? Esse relato agora é de um rapaz chamado Luiz. O Luiz disse que morava numa pequena cidade do interior de São Paulo. E ele disse que estava voltando da casa de um amigo. Era aniversário de um dos amigos dele, então ele acabou ficando lá até tarde. E quando ele estava voltando para casa, já chegando próximo à casa dele, começou a ouvir os cachorros uivando. Só que ele disse que era uma coisa assim muito estranha, porque era todos os cachorros ali da vizinhança uivando ao mesmo tempo. Ele disse que sentiu uma sensação de muito medo
e sentiu como se alguém estivesse seguindo ele. E realmente, quando ele olhou para trás, ele disse que viu um animal preto muito grande mesmo, assim, que se parecia muito com um cachorro. E tinha os olhos vermelhos, era muito alto, com as pernas também dobradas para trás, como se as pernas fossem quebradas. Um animal muito peludo, só que ele disse que não tinha orelhas caídas, ele tinha assim, parecia uma cara de cachorro mesmo, com o focinho assim achatado, só que as orelhas eram pontudas, e era um animal peludo assim, muito grande, com os olhos vermelhos. E ele disse que ele ficou com muito medo e ele começou a correr. E enquanto ele corria, ele percebeu que aquele animal vinha caminhando na direção dele. Só que não vinha mais de pé, vinha de quatro, assim, na direção dele. E ele disse que começou a tremer e sentir muito medo, mas ele disse que conseguiu chegar na casa dele, nem olhou para trás, fechou o portão, entrou. E no outro dia ele contou para os pais deles o que tinha acontecido e eles disseram que era muito perigoso ele ficar andando sozinho aquela hora, que poderia não ter sido, né, um lobisomem, mas talvez alguma coisa queria assustar ele, para que ele não ficasse andando sozinho à noite naquela hora, porque alguma coisa terrível, né, poderia acontecer com ele. E você? Você acha que foi um livramento ou que realmente foi um lobisomem que perseguiu ele? E se era um lobisomem, por que não atacou ele? Qual a sua opinião? Esse relato foi enviado pela Jéssica. Ela tinha 17 anos quando isso aconteceu. Ela estava na casa de uma amiga e elas estavam conversando ali sobre assuntos paranormais, sobrenaturais. E a amiga dela contou para ela que às vezes tinha paralisia do sono. E contou para ela como era a paralisia do sono, a sensação que ela tinha. E a Jéssica disse que ficou um pouco impressionada com aquilo. Porém, nessa mesma noite, quando a Jéssica foi dormir, ela disse que se deitou de lado, mas acordou de barriga para cima. E quando ela tentou se mover, ela percebeu que ela estava totalmente paralisada. Ela não conseguia se mexer, não conseguia gritar. E como se ela estivesse ouvindo um filme. Só que eram vozes, sussurros de vozes masculinas, e ela não conseguia identificar o que aqueles sussurros estavam falando para ela. Ali no meio do medo, ela sabia que ela não deveria abrir os olhos com medo de ver alguma coisa. Porque geralmente é isso que acontece. No meio da paralisia do sono, se a pessoa está de olhos abertos, ou se ela consegue abrir os olhos, geralmente ela vê alguma coisa ali assustadora. Eu já tive algumas experiências desse tipo, já contei aqui no canal. Então ela disse que esperou a paralisia passar, ficou com os olhos fechados e com o coração batendo muito acelerado, com muito medo. E quando ela sentiu que ela podia se mover novamente, ela abriu os olhos, só que quando ela olhou para o teto, ela disse que viu duas mãos gigantes, assim, duas mãos negras, saindo do teto na direção dela. Então ela disse que fechou os olhos ali com muita força e começou a orar, que pegou no sono de novo e só acordou depois, por volta das 7 da manhã, que foi essa paralisia do sono. E ela disse que ficou com uma dúvida, se ela teve aquilo, se foi uma sugestão, pelo relato que a amiga dela contou, que costumava ter paralisias do sono, ou se não foi, assim, algo da cabeça dela, se foi realmente uma paralisia do sono. O que você acha? E é isso, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também gosta de relatos sobrenaturais e deixa a sua opinião. Você prefere que eu leia os relatos como nos vídeos anteriores ou você prefere que eu conte assim dessa maneira, como eu fiz hoje? Beijo e até o próximo vídeo.